Nós daremos continuidade às nossas aulas de História com o segundo bimestre através da unidade 7, América Latina, lutas pela emancipação política. Ao longo desse ano, nós vimos que a partir do século XVIII ocorreram diversas revoluções sociais e políticas na Europa influenciada pelo Iluminismo. As ideias iluministas chegaram às colônias na América, inspirando as conjurações mineira e baiana que nós estudamos nesse segundo bimestre na unidade 5, e o processo de libertação das colônias inglesas na América, nossa unidade 6. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos com a repercussão sobre a América Espanhola. Aqui serão os nossos territórios que serão estudados na aula de hoje, o processo de tentativa de emancipação das colônias espanholas e também a colônia francesa, que era até então o Haiti. A gente precisa entender, turma, que no final do século XVIII, esse grande império espanhol, ele estava prestes a se desintegrar em relação às suas colônias. Foram vários motivos que contribuíram para que isso acontecesse, entre eles a falência do sistema colonial. A gente vai ver de que forma essa falência vai acontecer. Vai ocorrer conflitos internos e influências externas que vão provocar todo um processo de mobilização dos grupos para que se libertem, enfim, da Espanha. Nós vamos iniciar com a ideia de que os vários séculos de domínio espanhol sobre determinados territórios do continente americano modificaram completamente a estrutura social na região. No lugar dos indígenas que ocupavam esses espaços quando os espanhóis chegaram, havia uma população formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos e africanos escravizados. Em meio a essa população, formou-se uma elite social composta de descendentes de espanhóis que colonizaram a região. Nesse momento, esses descendentes dos espanhóis nascidos na América serão chamados de crioulos. E eles começaram a questionar a sua ação aqui na colônia. Eles nasceram aqui, apesar de serem filhos de espanhóis, eles nasceram aqui, faziam parte da elite, mas de fato não tinham o poder. Nós vamos ver que nessa situação, o principal motivo de descontentamento era o monopólio do comércio. Nós vimos as características desse monopólio do comércio, que tinha como ideias os bens extraídos ou fabricados nas colônias espanholas só poderiam ser comercializados com a metrópole, que também determinava o valor a ser pago por essas mercadorias. Os crioulos, eles desejavam ocupar os cargos na administração das colônias, que em geral eram destinados aos nascidos na Espanha nomeados pelo rei. Ou seja, a gente tem aqui dois conflitos. Essa elite crioula, eles queriam uma intervenção direta na economia, sem a interferência do rei da Espanha. E a outra situação é que eles queriam cargos políticos, mas esses cargos políticos até então eram destinados somente aos espanhóis que vinham para as suas regiões para administrá-las. Então, em virtude dessas situações, os conflitos entre a elite colonial e a coroa espanhola se tornaram inevitáveis. Os grupos menos favorecidos também se rebelaram contra a metrópole, e nós vamos ver que, além do mais, também nós vamos ver que conflitos internos entre a Espanha e suas colônias, houve a emancipação política das 13 colônias inglesas que vão influenciar essa questão, essas ideias de libertação, além do mais, o início da Revolução Francesa em 1789, que serviu de incentivo para que os colonos latino-americanos também lutassem pelo fim da dominação metropolitana. No entanto, o acontecimento que desencadeou de fato as lutas pela emancipação política nas colônias espanholas na América ocorreu na própria Europa, mais precisamente na Espanha em 1807,
Nós estudamos isso no primeiro bimestre. Foi quando o imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu o território espanhol e retirou o rei Fernando VII do poder, entregando o trono ao próprio irmão José Bonaparte. Enfraquecida e direcionando todos os seus esforços para a situação da Europa, a monarquia espanhola ficou sem meios de manter o controle sobre as suas colônias, e os crioulos aproveitaram esse momento e deram início ao conflito que vai resultar no processo de independência. Resumindo, Napoleão assume o poder, começa a conquistar vários territórios, domina o território da Espanha, tira o rei da Espanha. A Espanha não tem mais como direcionar os seus objetivos, o seu processo de exploração sobre as colônias. Agora ela tinha que resolver o problema interno, como recuperar o poder. Nesse momento, os colonos percebem que era o momento de agir, já que eles não estavam sendo tão vigiados, agora era o momento de tentar o seu processo de emancipação. Nós vamos estudar esses processos gerados pelos crioulos, iniciando com o vice-reino da Nova Espanha, ou aqui vocês percebem que se refere à região do México. Nós vamos ver que, indo para cá, para o nosso slide certinho, que, como eu falei para vocês, o vice-reino da Nova Espanha, o atual México, era o centro do governo espanhol na América. O movimento de independência no México, diferentemente do ocorrido das demais colônias que nós estudaremos, teve como característica uma intensa participação popular no início. Nas outras a gente não vai ver esse tipo de participação, mas em especial nessa região do México nós teríamos sim uma participação inicial popular. A rebelião que reuniu indígenas e mestiços começou em 1810. Foi liderada pelos padres Miguel Hidalgo e Costilla, José Maria Morelos e Pavón e pelo camponês Vicente Guerreiro. Nós vamos ver que as reivindicações do movimento iam além da emancipação política. Eles também queriam reformas sociais, como o fim da exploração da mão de obra indígena, a reforma agrária e o fim das distinções jurídicas entre as pessoas, ou seja, os crimes eram na verdade, julgados de diferentes formas, e era isso que eles não queriam mais que acontecesse. Essas mudanças, no entanto, contrariavam os interesses da elite crioula, que desejava se tornar independente da Espanha, mas sem alteração na estrutura social da região. Assim, os membros dessa elite eles manteriam a propriedade de terra, o direito de explorar a mão de obra indígena, mas sem outras mudanças que pudessem interferir no seu poder. O general Agustín de Iturbide, que era um crioulo, ele combateu a revolta indígena e em 1821 Iturbide proclamou a independência do México e assumiu para si o título de imperador. Só que quando ele assume o título de imperador, isso vai gerar o conflito entre os próprios crioulos. Nós vamos ver que, embora sua atitude assegurasse a permanência dos crioulos no poder, gerou problema nesse grupo, já que vários crioulos eram republicanos e, portanto, contrários à implantação de uma monarquia no país. Em meio a esse embate, Iturbide foi assassinado pelos republicanos, que conseguiram eleger seu primeiro presidente, o general Guadalupe Vitória, em 1824. É bem simples, na verdade, esse processo de independência da região da Nova Espanha, atual México. Vocês precisam entender os grupos envolvidos e os objetivos iniciais e o que de fato prevaleceu. Nós vamos dar continuidade ao nosso outro território, que é a Capitania Geral da Venezuela e Vice-Reino da Nova Granada.
Esse vice-reino da Nova Granada compõe as regiões de Colômbia e Equador. Nós vamos ver que na capital geral da Venezuela, o processo de emancipação iniciou-se em 1806, com conflitos entre os colonos e a metrópole. A independência foi proclamada em 1811 pelo general Francisco de Miranda. Só que a Espanha ela não aceitou a independência e nesse momento ela conseguiu ter ali uma participação. Ela enviou tropas para combater o movimento separatista. O general Miranda foi capturado e acabou morrendo na prisão. Em seu lugar, assumiu Simão Bolívar, que já liderava o movimento pela independência do vice-reino da Nova Granada. O Simão Bolívar é um dos nomes mais importantes no processo emancipatório espanhol e ele fez aliança com os membros da elite crioula, em especial os grandes proprietários de terra. Ou seja, ele percebe no fim das contas que ele precisa fazer alianças para conseguir, de fato, uma emancipação em relação à Espanha. Depois ele veria de que forma esse processo de independência iria se compor, mas nesse momento ele precisava de aliados e ele vai se unir à elite crioula. Em 1817, reiniciou a guerra pela independência, liberando a Venezuela em 1819. O seu desejo, no entanto, era acabar com o domínio espanhol sobre todo o reino do vice-reino, sobre todo o vice-reino da Nova Granada, o que o levou a iniciar uma marcha pela região, promovendo lutas em prol da libertação da Colômbia e do Equador, conseguidas respectivamente em 1819 e em 1821. Esses três países formaram em 1823 a Gran Colômbia. No entanto, romperam essa unidade tornando-se estados soberanos, ou seja, estados independentes separados. Bem simples, agora nós vamos estudar o vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata, localizado na extremidade sul do continente, também iniciou sua campanha de libertação em 1810. Foi liderado inicialmente pela Argentina. A elite crioula, porém, reuniu-se em cabildos. O que seriam os cabildos? Conselho responsável por decidir como a região deveria se organizar após a ruptura com os espanhóis. Mas os membros do cabildo eles tinham opiniões diversas e acabou acontecendo vários conflitos entre eles. Aqui nós teremos, como em outras colônias que lutavam pela emancipação, a elite crioula e os demais grupos de colonos discordavam a respeito da manutenção ou não da estrutura social colonial após a emancipação política. Nós temos aqui, primeiro, alguns grupos queriam mantê-la, garantindo a permanência da elite crioula no poder. Outro grupo acreditava que o momento de independência era ideal para acabar com qualquer vestígio do colonialismo. Essa ideia, considerada radical, foi derrotada e entre os vencedores foram, na verdade, a elite crioula para permanecer no poder sem modificar as estruturas sociais. Entre os vencedores surgiram mais divergências. Por exemplo, nós temos aqui as discussões a respeito de um governo centralizado ou não durante os 6 anos, até que em 1816, mesmo sem haver acordo de fato estabelecido, os argentinos declararam oficialmente sua independência da Espanha e formaram a Província Unida do Rio da Prata. Antes de mais nada, esse segundo conflito, só para deixar claro aqui, vocês podem acrescentar no caderno de vocês, é que, por exemplo, primeiro, homens ligados ao comércio defendiam a implantação de um governo centralizado com sede em Buenos Aires. O segundo grupo, que era mais estabelecido pelos donos
de gado, eles queriam autonomia entre as províncias, de forma que tivessem uma liberdade em seus negócios. Como eu falei para vocês, em 1816, ainda que não houvesse acordo, os argentinos declararam oficialmente sua independência da Espanha e formaram a Província Unida do Rio da Prata. E eles também fizeram uma tentativa de conseguir anexar o Paraguai, só que essa situação acabou não acontecendo. Nós vamos ver que, além do mais, nós temos outra situação aqui entre esses territórios. Nós temos o caso do Paraguai. Em 1811, os próprios paraguaios tomaram o governo das mãos de Velasco, representante da coroa espanhola na região, e instituíram uma junta governista composta de 5 membros. No entanto, em 1813, o poder se concentrou nas mãos do crioulo Gaspar Francia, que estabeleceu uma política isolacionista para o Paraguai por 26 anos. E no caso, em 1813, o Gaspar Francia, ele governou o país e ficou até 1840 de forma independente, sem qualquer relação com os outros territórios aqui do extremo sul da América. Já no caso do Uruguai, já é bem mais complexo, porque a gente vai ver que o Uruguai, ele também ele fazia parte do território do vice-reino do Rio da Prata em 1810, e foi o território que teve maior dificuldade para conseguir o seu processo de independência. Os espanhóis se recusaram a abandonar a região e brasileiros e argentinos eles também tinham interesses no território devido à sua localização estratégica. Entre os uruguaios, principalmente entre as classes mais baixas, surgiu um movimento pela total independência do país. Nesse momento, o líder dessa camada mais baixa foi José Artigas, que ele desejava a expulsão dos espanhóis e uma reforma social baseada na realização da própria reforma agrária. Essa postura atraiu a oposição da elite crioula uruguaia. O Artigas ele foi exilado no Paraguai e morreu nessa região, até que muito depois os seus restos mortais foram levados novamente para o Uruguai como um representante dessa luta emancipacionista. O Uruguai ele permaneceu sob o poder espanhol até 1817 e nesse mesmo ano ele foi incorporado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Em 1825, ele declarou a sua emancipação em relação ao Brasil, com o apoio da Argentina, só que o Brasil ele só reconheceu o Uruguai enquanto país em 1828. Foi quando o Uruguai formou de fato a República Oriental do Uruguai. Aqui nós temos a Capitania Geral do Chile e do Vice-Reino do Peru. Na região oeste da América do Sul, o processo de independência da Capitania Geral do Chile foi iniciado por volta de 1810. Ou seja, vocês percebem que a maioria desses territórios eles tiveram ali uma luta emancipacionista nos momentos muito próximos, em tempos muito próximos. O Chile se tornou independente em 1826. A conclusão desse processo demorou porque as tropas espanholas conseguiram abafar os primeiros levantes pela independência em 1811. Nós vamos ver que a demora na conclusão do processo de independência também se deu em relação ao Peru. O que aconteceu? De fato, os dois vice-reinos mais importantes, o da Nova Espanha e o do Peru, eram localidades de intensa resistência espanhola. Nova Granada era o centro administrativo e o vice-reino do Peru reunia fontes de riquezas das quais a Espanha não estava disposta a abrir mão, ou seja, foi o território que mais encontrou ouro. Então a Espanha nunca ia querer abrir mão desse território. A primeira derrota na luta pela independência do Chile representou apenas uma batalha do conflito,
que logo foi reiniciada sob o comando dos militares Bernardo O'Higgins, chileno, e José de San Martín, que era um argentino que havia combatido pela emancipação política na Argentina. O San Martín, assim como Bolívar, sabia que era decisivo que o vice-reino do Peru fosse libertado pela importância econômica à metrópole espanhola, ou seja, era o calcanhar de Aquiles da Espanha, então eles tinham que tirar a todo custo do poder da Espanha. Desse modo, Martín e O'Higgins planejavam derrotar os exércitos espanhóis que se concentravam no Chile e depois atacar Lima, capital do vice-reino do Peru. Em 1818, efetivaram a primeira parte do plano e tornaram o Chile independente. O'Higgins assumiu a presidência do país, mas ainda era preciso libertar o vice-reino do Peru. E nós vamos ver que San Martín partiu com seus homens em marcha do Chile para o Peru, em uma missão que durou 3 anos e implicou atravessar o próprio Andes. San Martín, ele tomou o poder no Peru, no entanto, teve dificuldades em vencer definitivamente os espanhóis. Só que nesse momento ele teve o apoio de um inglês, o Lord Cochrane, e nós vamos ver também que para isso ele iniciou reforços que chegaram à região em 1822, levados por Simão Bolívar, em marcha pelo continente contra a dominação espanhola. Bolívar, novamente ele, como nós vimos, que viajava acompanhado do general Antônio Sucre, venceu os espanhóis. O local que se deu a última batalha entre espanhóis e latino-americanos, a batalha em 1824, foi batizada de Bolívia, em homenagem ao líder venezuelano Simão Bolívar. Quase fechando os nossos estudos, nós temos aqui a Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana. Basicamente, todas as colônias espanholas obtiveram a independência da Espanha até a década de 1820, com exceção da Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana. No caso da República Dominicana, embora tenha proclamado a sua independência em 1821, o local foi logo dominado pelo Haiti e permaneceu sob sua tutela até 1824. Em Cuba, a luta pela independência começou em 1850, no entanto, o país alcançou a liberdade apenas em 1901. O confronto que levou Cuba à independência foi iniciado em 1895. O movimento teve como líder José Martí, que no caso, ele pretendia realizar uma reforma social no país, e os generais Máximo Gomes e Antônio Macel, os quais contaram com o apoio dos Estados Unidos, fornecedores de armas e munições para o combate. Os revoltosos prepararam uma série de ofensivas contra os espanhóis. O José Martí foi morto logo no início dos confrontos, porém Gomes e Maceu continuaram em luta. Em 1894, após intervenção dos Estados Unidos perante a coroa espanhola, os integrantes do movimento conseguiram que a Espanha reconhecesse a independência de Cuba. Então, com a intervenção dos Estados Unidos é que Cuba consegue de fato se tornar um território independente. As lutas pela independência na América Latina, elas mobilizaram um grande contingente populacional de diversas camadas sociais. Os escravizados negros também participaram, especialmente na América do Sul, chegando a formar o Batalhão Negro de Buenos Aires, parte do exército de Bolívar, e a eles foi prometida a própria alforria. Muitos membros da Igreja Católica se uniram aos independentistas,
como visto no México. Camponeses, mestiços e indígenas também se destacaram no México, como no atual Peru, onde atuavam intensamente pela emancipação, e nós vamos também ver a participação das próprias mulheres, que marcaram presença no conflito, até mesmo como soldados. Nós temos aqui alguns exemplos, se vocês puderem acompanhar na página 36 do livro de vocês. A Juana de Padilha, nascida na Bolívia em 1780, liderou mais de 20 ações armadas ao lado do marido, chegando à patente de tenente-coronel. Com ela, atuava um grupo de mulheres conhecidas como Las Amazonas. Por sua vez, Policarpa Salavarrieta, nascida na Colômbia em 1795, trabalhava como costureira para famílias abastadas e atuou como espiã para guerrilheiros que lutavam pela independência. Descoberta após a prisão do noivo, um guerreiro foi presa, julgada, condenada e fuzilada em Bogotá em 1817. A gente entende que, apesar da elite crioula ter dominado de fato o poder, eles não queriam uma mudança nas estruturas sociais, mas ainda assim a população fez parte disso. Eles queriam essa independência em relação à Espanha, mas infelizmente não conseguiram mudanças na sua estrutura, nas suas condições de verdade. Indo para a questão do Haiti, nós vamos entender o seguinte: o Haiti, chamado então de São Domingos, não era colônia espanhola, como eu falei para vocês no início da aula, e sim uma colônia francesa. Entretanto, os eventos que se sucederam na região impactaram o restante da América por boa parte do século XIX. No final da década de 1780, 465 mil escravizados negros trabalhavam forçadamente no Haiti. Eles constituíram não só a maciça força de trabalho nas lavouras locais, mas também a maioria da população, comandada por uma minoria branca de origem francesa. Em 1791, iniciaram as primeiras ações rebeldes promovidas pelos escravizados na ilha, que exigiram melhores condições de trabalho. Nós vamos ver que, além do mais, eles tinham como argumento que, uma vez que a Revolução Francesa decretou a liberdade e a igualdade entre os homens, não seria justamente eles, vivendo em território francês, a manter-se em condições de escravizados. Ou seja, se na Revolução Francesa for estabelecido o fim da escravidão, o território de São Domingos, atual Haiti, também deveria seguir a mesma linha. Eles foram liderados por Toussaint Louverture, que também se tornou líder da Revolução. Em 1794, a abolição da escravatura nas possessões ultramarinas do Estado francês foi aprovada pelos jacobinos. Esta, porém, foi revogada quando, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França, pronto a restaurar os laços coloniais. Forças foram enviadas à ilha a fim de controlar a revolta. Toussaint foi preso em 1803, mas a revolta continuou sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines. O resultado de todo o processo foi a proclamação da independência de São Domingos, doravante, no caso, o Haiti, em 1804. Então, apesar do Napoleão ter mandado as suas tropas, aquele grupo comandado por Dessalines consegue acabar com as tropas de Napoleão aqui na região da América, e eles conseguem o seu processo de emancipação. A violência que marcou a independência do Haiti e o fato de que esse processo foi liderado e realizado pela população até então escravizada assustaram as sociedades escravocratas americanas, a ponto de se criar o termo
haitianismo para identificar o medo que as elites latino-americanas tinham de tal episódio voltar a se repetir. Assim, a ideia de que a massa escravizada poderia se rebelar contra os colonizadores se tornou um fantasma para as elites coloniais, cujo objetivo era se tornar independente das metrópoles e aumentar o próprio poder, mas sem promover a igualdade social. Ou seja, essas elites queriam a independência em relação às metrópoles, de modo a aumentar o seu poder e não dividi-lo com os mais pobres. Para finalizar os nossos estudos, a gente entende que, com o fim das guerras pela independência, as recém-criadas nações na América Latina e Espanhola precisaram se organizar social, política e economicamente. Só um detalhe, entendam que todas se tornaram república. Que isso vai servir, essa informação vai servir para a nossa aula da próxima quinta-feira. Alguns líderes que lutaram nas guerras de independência, como Bolívar, esperavam a união das ex-colônias e a formação de uma confederação latino-americana. As elites crioulas, por sua vez, almejavam a manutenção da autonomia regional e de seus privilégios. Em decorrência desses interesses, o grande Império Espanhol na América se fragmentou em pequenos países, onde as elites crioulas predominaram no poder. Então, apesar do Simão Bolívar querer uma união, uma unidade da América, e assim poderiam se reorganizar com a ideia de que a união faz a força, o que prevaleceu foi o poder das elites crioulas, cada território tendo seu poder independente, e eles serão administrados por cada crioulo, por cada grupo crioulo. Turma, nós vamos ver no fim das contas que, por outro lado, a situação dos índios, dos trabalhadores das minas e plantações continuava a mesma, ou seja, miserável. A elite tomou o poder, mas a população continuou explorada e na miséria. A gente dá fim à aula de hoje. Eu sei que são muitos territórios a serem estudados, mas vocês perceberam que são características bem simples. Vocês podem ver inúmeras vezes esses vídeos para que vocês tenham uma melhor absorção do conhecimento, façam as atividades do livro e da trilha que estará aberta para vocês, e estudem, e até a próxima aula. Grande abraço!